Então, bom dia aí para todo mundo, nesta terça-feira da quarta semana do tempo da Quaresma. Então, somos convidados mais uma vez a nos colocar diante de Deus, da sua palavra que nos orienta, que aquece o nosso coração e ilumina a nossa mente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que a fiel observância dos exercícios quaresmais prepare o coração dos vossos filhos e filhas para acolher com amor o mistério pascal e anunciar ao mundo a salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje o Evangelho se encontra em João, capítulo 5, do versículo 1 ao 16. E este trecho nos narra mais um sinal de Jesus, como já tivemos a oportunidade de falar. João, no primeiro bloco do seu evangelho, na primeira parte do evangelho, ele reúne 7 sinais que Jesus realizou. E este sinal, apresentado no início do capítulo 5, é o terceiro sinal, Jesus que cura um paralítico que está ali junto à piscina de Betesda. No início do trecho, no versículo 1, nós temos algumas informações importantes para compreender este sinal. Diz que o contexto é de uma festa dos judeus. E Jesus estava em Jerusalém. Não se diz qual é esta festa, porque em outros contextos nós vemos a especificação, a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e assim por diante. Aqui se diz uma festa. Então é importante, saber que estamos no contexto de festa. Uma das características do ambiente de festa, da atmosfera de festa, é a alegria. E a alegria é um sinal de saúde, de bem-estar, de contentamento e assim por diante. Mas logo em seguida se diz que junto à porta das ovelhas, que havia ali uma piscina, havia uma multidão de doentes. Então, no contexto de festa e com tantos doentes, então será possível se alegrar? Então nós temos, poderíamos assim dizer, já um contraste. Estamos numa festa, mas sem motivos para nos alegrar. Por quê? Porque essa multidão de doentes, cegos, coxos e paralíticos. E onde é que está essa multidão de doentes? Perto de uma entrada na cidade, uma das portas chamada Porta das Ovelhas. E o que significa isso? Essa maneira de chamar essa porta vem de um aspecto muito concreto. Em Jerusalém, várias portas, E aquela que estava mais próxima do matadouro, isto é, do matadouro do templo, onde se levavam as ovelhas, os animais, para serem sacrificados. Então esta porta era chamada ovelheira, e daí a tradução Porta das Ovelhas. Então nós diríamos que esta Porta das Ovelhas, nesse contexto, especificamente, significa a porta para a morte. Então, as ovelhas que passavam ali, o destino delas era justamente a morte e o sacrifício. Isso é muito significativo que Jesus encontre esta multidão de doentes junto a esta porta. No modo como São João apresenta, é justamente para fazer também um contraste entre a porta das ovelhas para a morte e a porta das ovelhas para a vida, que é o próprio Jesus. No capítulo 10, Jesus diz: eu sou a porta, quem entrar e sair por mim será salvo. Enquanto que esta porta, quem entrar, encontrará somente a morte. Então é um contexto, um ambiente assim muito cheio de contradições, a festa, mas ao mesmo tempo sinais de morte e assim por diante. E esses doentes especificados também têm um significado: cegos, coxos e paralíticos. Então nós temos uma progressão de dificuldade para andar. Cego caminha, mas caminha com dificuldade. O coxo também caminha com maior dificuldade. E o paralítico não caminha. Então nós temos aqui uma progressão da dificuldade de caminhar. E caminhar na Bíblia significa viver. E quanto mais você caminha com
disposição, com vigor, então mais qualidade de vida você tem. E, portanto, essa progressão, né, de dificuldades vai justamente preparar o ambiente para o sinal, isto é, Jesus cura este paralítico, Jesus faz com que ele vença essa dificuldade no seu extremo, né, porque o paralítico é aquele que de fato não caminha. E nesse sinal, que antes de tudo é uma ocasião para ensinar, revelar quem é Jesus, há um diálogo, né? O diálogo que se estabelece entre Jesus e o paralítico. Jesus pergunta se ele quer ficar curado. Isto é, mas é evidente, né? Ele até vai dizer, sim, mas eu estou aqui esperando, né, justamente, mas ninguém me ajuda. Então, na verdade, ele queria ser curado. Mas por que Jesus faz essa pergunta? Jesus faz essa pergunta para deixar muito claro que é preciso ter a consciência, né, diante daquilo que se pede, que se espera. Às vezes a gente, até na oração, faz muitos pedidos, faz muitas súplicas e não toma consciência, né, uma consciência mais profunda daquilo que está pedindo, que às vezes até quando chegamos a essa consciência, começamos a pensar se de fato aquele pedido é o melhor para nós. Mas aqui ele diz, né, que de fato ele quer ser curado. E Jesus também quer que ele seja curado. Interessante que nesse diálogo, né, curto, né, não tem muitas delongas, acontece, diante desse desejo, desse pedido do homem, um pedido de Jesus também, né, uma ordem, na verdade. Levanta-te, pega a tua cama e anda. E no mesmo instante que o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. E isso gerou uma discussão entre os judeus, porque Jesus tinha feito isso num dia de sábado. Mas a conclusão, né, do evangelho de hoje é que nos leva a uma parte aplicativa, né, para a nossa vida. Qual é o sinal e qual é a sua mensagem e para nós qual é o desafio. Jesus diz assim, quando encontrou o homem depois no templo: eis que estás curado, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Então vocês imaginem este homem que há 38 anos, como diz o texto, estava nessa doença, né? Ele era paralítico e dependente e até mesmo sem ninguém que o ajudasse. Então haveria algo pior do que isso? Não, para ele a coisa pior justamente era essa paralisia. Mas Jesus diz algo importante: não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Então, o pior da nossa vida não é uma doença, o pior da nossa vida não é uma dificuldade, o pior da nossa vida não é uma impossibilidade, não é física, mas o pior da nossa vida é o pecado. E o pecado, no Evangelho de São João, até no contexto da última ceia, Jesus vai dizer que o Espírito Santo vem justamente esclarecer sobre o pecado, sobre a justiça, sobre o julgamento. E sobre o pecado, o Espírito Santo vai esclarecer que foi a falta de fé. Então, a falta de fé é o grande pecado. É o que produz todas as paralisias mais sérias, né, piores da nossa vida. É o pecado que nos impede de seguir Jesus, é o pecado que nos impede de conhecer a verdade, ou o pecado que é a rejeição da verdade e a rejeição de caminhar seguindo os passos de Jesus. Então, o grande desafio, né, que o Evangelho de hoje nos apresenta é como é que nós estamos preocupados apenas em curar nossas paralisias físicas, apenas preocupados em vencer algumas dificuldades circunstanciais, ou estamos buscando no seguimento de Jesus, né, suplicando o perdão de Deus, buscando uma vida nova, buscando o perdão para que de fato sejamos curados na totalidade do nosso ser e não apenas uma parte. Então que o Senhor nos ajude neste caminho, Ele que é o caminho, a verdade e a vida, Ele que nos convida a seguir seus passos. Então Ele, com a sua palavra, ilumine essa nossa estrada, fortifique os nossos pés, fortaleça, né, as nossas pernas, para que possamos caminhar seguindo os seus passos.
Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.